O modo como o marxismo trata de analisar os movimentos sociais é compreendido como o processo social de lutas históricas de grupos em situação e é compreendido de diferentes formas conforme os atores centrais e os pensadores utilizar da ótica marxista para desenvolver suas ações e produzir os diversos movimentos sociais a fim de transformarem as sociedades em que se encontram para comportar ora seus ideais de busca por igualdade, ora o direito de ser diferente. O que não pode ser ignorado em ambos os casos é a importância que o marxismo tem para a compreensão e o próprio surgimento de alguns destes movimentos. O conceito de movimentos sociais é proposto por Touraine, e a partir dessa concepção o autor sugere uma luta social que é moldada conforme as ideologias de uma determinada sociedade indicam a identidade do grupo, ou seja, como estes se identificam e como buscam alcançar seus objetivos. A direção da luta, que seria um oponente em comum que precisará ser superado. E ainda de uma concepção de dinâmica que tem por objetivo contestar o sistema vigente e busca a mudança. Acerca dos movimentos sociais urbanos, dois autores marxistas dos anos 70 se preocuparam em trabalhar acerca desta temática, ainda que não fosse de maneira focal, são esses Manuel Castells e Jean Longini. Neles vemos como a teoria marxista serviu, ainda que de forma indireta ou embutida para o entendimento e propulsão para os movimentos sociais. Na obra de Longini é feita uma análise do conceito de movimentos sociais urbanos e também uma diferenciação entre os dois tipos de fenômenos que ele chama de processos sociais. Para tal definição, ele usa o movimento como objeto de estudo e ferramenta para direcionar o processo. Em primeiro plano, a definição é dada pelo movimento das classes, ou seja, a forma como os grupos entram em ação tendo algo que unifica seus anseios, sendo esse uma expressão da luta. Segundo Longini, lembra acerca do movimento político, pois, segundo ele, os movimentos sociais estão sempre atrelados a um ideal político, não sendo possível distinguir ou mesmo separar ambos, ficando expresso nesta visão que o fator político não está alheio nem inexpressivo no estudo dos movimentos sociais, sendo preciso a contribuição de tal fator para uma devida análise dos movimentos sociais. Esse desdobramento dos movimentos sociais urbanos como práticas contraditórias e tendendo à transformação se insere no cotidiano urbano em questões como moradia, por exemplo, e apesar de não focar em movimentos sociais como um todo, implanta uma forma de como o pensamento marxista pode ser usado nos movimentos sociais, a partir de temas como a relação entre os problemas enfrentados nas áreas urbanas e os interesses sociais das classes que movimentam tais transformações, a capacidade de transformação social através de tais movimentos e a forma como lidam em se opor às estruturas da sociedade. A contribuição da teoria marxista para os movimentos sociais é de certo modo externa ao próprio estudo de tais movimentos, já que os autores marxistas não se limitaram a estudar especificamente tal tema, mas as suas ideias a respeito da relação entre partido e sindicatos, bem como da disputa capital versus trabalho. Nessa ótica, vemos como se desenrolam as relações das sociedades capitalistas e como estas influenciam e nutrem as lutas e ideologias de classes centradas nesta interligação e disputas entre as classes, de onde surge um desequilíbrio econômico e social entre o quanto se trabalha e quanto se obtém com tal serviço, o que seria então esse o grande motor da história. Mesmo essa perspectiva classista sendo questionada e até revogada por muitos pensadores dos movimentos sociais, esta se apresenta como fundamental. O paradigma clássico marxista é composto por duas vertentes, sendo uma destas gerada numa fase em que Marx ainda era jovem em seus estudos sobre consciência, alienação e ideologia, e a segunda decorrendo de um Marx mais adulto que passou a dar maior destaque aos estudos acerca dos aspectos econômicos e macroestruturais sociais. Ainda sobre esta segunda corrente é mostrado como as lutas de capital versus trabalho se inserem nesta história dos movimentos sociais e como o movimento operário está desde os primórdios das lutas sociais, sendo este considerado uma das bases para todas as tentativas de transformação que vieram a surgir. Tal importância dada ao movimento operário por Marx pode ser explicada pelo espaço que esta classe ocupa na sociedade, estando no centro do processo produtivo e, portanto, o sistema gerador do conflito social contra a classe burguesa.
Vale ainda ressaltar que o marxismo não se ocupou apenas de estudar nem simplesmente descrever os movimentos sociais. Em muitos casos, as narrativas marxistas dão maior ênfase em estimular o surgimento de novos movimentos ao produzir quase que mapas para que as ideologias começam a dar forma às lutas sociais. Acerca dos fatores geracionais dos movimentos sociais, a teoria marxista busca explicá-los como a junção de cidadãos que, tendo um interesse em comum, buscam os seus anseios através destas lutas. Por isso se defende que os movimentos sociais não existem por si mesmos, eles se tornam movimentos sociais com envolvimento e engajamento das pessoas que o fazem acontecer. Marx não chegou a criar uma abordagem específica que buscasse explicar os movimentos sociais, até porque em sua época não havia ainda uma consolidação dos movimentos sociais, apesar de já dispor de vários fundamentos que vieram a servir para explicar fenômenos contemporâneos. O que vemos até então é uma espécie de nascimento com as lutas de classes que para Marx deve estar atrelada à solidariedade mútua entre as classes, que deveria estar direcionada para a independência destes, e assim seria possível atingir a transformação social almejada. De um ponto de vista mais específico, os movimentos sociais se distinguem e se dividem em dois tipos amplos, os monoclassistas e os policlassistas, que se referem ao envolvimento das classes em determinados movimentos. Sendo assim, existem movimentos sociais como os operários, onde uma classe específica luta pela ampliação de direitos ou melhores condições de trabalho, por exemplo, e também existem movimentos como o LGBTQIA+, e o feminista, onde não pode atribuir a uma classe social específica, mas é gerada a partir de diferentes classes. Acerca das lutas de classes e dos movimentos sociais, vimos como o marxismo se tornou peça fundamental para o entendimento, estudo e o desencadeamento desses movimentos, e ainda como os novos movimentos sociais surgiram, abordando novas temáticas e fugindo da estaticidade de uma única classe, diferenciando dos antigos movimentos, mas interligados por fatores políticos e ideológicos que incitam as classes a buscar nas lutas e movimentos o que esperam de um mundo melhor.